Você já teve um daqueles momentos em que uma única frase muda completamente como você enxerga a sua própria vida? Meu nome é Lúcia, tenho 58 anos e por muito tempo acreditei que ser mãe significava aceitar qualquer coisa dos filhos, desde que eles estivessem bem. Mal sabia eu que eles estavam prestes a me ensinar da forma mais humilhante possível que eu estava completamente enganada. O que deveria ser o momento mais feliz para uma mãe, a celebração do sucesso de um filho, pode se transformar na mais dolorosa das humilhações? Meu nome é Lúcia e minha história começa com um telefonema. A voz do meu filho Ricardo transbordava uma alegria que eu não ouvia há tempos, anunciando uma promoção incrível e uma mudança para São Paulo. A oportunidade da vida dele, como ele mesmo disse. Para comemorar, ele contou sobre um jantar de despedida especial, num lugar à altura da ocasião, Os Sabores da Terra, o restaurante mais elegante da cidade. Meu coração de mãe se aqueceu, imaginando a celebração. Foi quando ele listou os convidados para a noite íntima mais elegante. Ele, a esposa, o neto, o irmão e a cunhada. E eu esperei em silêncio que ele dissesse o meu nome. O convite nunca veio. Com a voz mais frágil do que eu gostaria, precisei perguntar: e eu vou estar lá também, né? O que se seguiu não foi uma resposta, mas um silêncio ensurdecedor do outro lado da linha. Um silêncio que durou uma eternidade. E foi nesse silêncio que a desculpa que ele estava prestes a me dar começou a ser formulada. Uma justificativa que revelaria a verdade sobre o meu lugar naquela família. Você já foi julgado como inadequado pela sua própria família? Após um silêncio que partiu meu coração, a voz do meu filho Ricardo voltou ao telefone, agora desconfortável, quase constrangido. A desculpa era que sua esposa, Patrícia, havia organizado algo sofisticado demais, um evento muito formal e que talvez eu não me encaixasse. Basicamente, eu não tinha classe o suficiente para eles. A humilhação veio em detalhes cruéis. Ele disse que Patrícia tinha medo que eu me sentisse deslocada ou que a situação ficasse constrangedora. Descreveu um ambiente onde as pessoas conversam sobre arte e vinhos caros, sugerindo que eu ficaria mais à vontade em um lugar mais adequado ao meu perfil. Aquele perfil, segundo ele, era de uma mulher simples, por trabalhar com lanchonetes. Por fora, mantive a voz controlada, disse que entendia e que não estava chateada, apenas para encerrar a ligação dolorosa. Mas por dentro, eu estava completamente destroçada. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu escritório, para a fachada elegante do restaurante. O mesmo restaurante que meus filhos me julgaram indigna de frequentar era, na verdade, a minha maior conquista. Eu o construí com cada centavo que economizei, transformando-o no lugar sofisticado que a elite da cidade tanto admirava. Uma risada amarga escapou dos meus lábios enquanto a ironia da situação me atingia. Se eles ao menos soubessem que a mãe, simples, que tantos envergonhava, era a proprietária do lugar mais refinado da cidade. Foi quando peguei o telefone e liguei para o meu gerente, Carlos. Pedi a ele que desse o melhor atendimento possível à mesa de Patrícia Mendes, explicando que seria uma noite de grandes revelações. No sábado, eu não apareceria como a mãe inadequada que deveria ficar em casa. Eu faria minha entrada como a dona do estabelecimento, pronta para mostrar a eles a mulher que sempre subestimaram. Mas como uma vendedora de salgados se tornou a proprietária secreta do restaurante mais sofisticado da cidade? A resposta para essa pergunta começou há mais de 30 anos com um acidente que mudou tudo. O que acontece quando o pilar que sustenta sua família desmorona da noite para o dia? Minha jornada como empresária começou com uma tragédia há mais de 30 anos. Meu marido, Roberto, sofreu um grave acidente na fábrica onde trabalhava. Um evento que salvou a perna dele, mas encerrou a carreira dele. De repente, com 2 filhos pequenos para criar, eu me tornei a única fonte de renda da nossa casa. Foi Roberto quem, em meio à dificuldade, me deu a ideia. Lúcia, por que você não vende seus salgados? Comecei com um teste, levando uma fornada de coxinhas para vender na porta da escola dos meninos. Para minha surpresa, vendi tudo em menos de 2 horas. No dia seguinte, dobrei a quantidade e o resultado foi o mesmo, percebendo que havia encontrado algo poderoso.
Aquele pequeno negócio na rua, nascido da necessidade e do cheiro de coxinha frita, era apenas a semente. Eu havia descoberto não só uma fonte de renda, mas um talento natural para os negócios que eu não sabia que eu tinha. E essa semente, regada com muito suor e determinação, estava prestes a florescer de uma forma que ninguém, nem mesmo eu, poderia imaginar. Qual o segredo para transformar uma pequena barraca de rua em um império? Para mim, a resposta estava no trabalho árduo e no respeito às pessoas. Depois de um ano vendendo salgados na rua, juntei coragem e aluguei meu primeiro ponto comercial, uma lanchonete de 20 metros quadrados. O lugar era pequeno, mas o segredo não era só a comida. Eu conhecia cada cliente pelo nome e transformei aquele espaço em uma extensão da minha casa. Em 5 anos, uma lanchonete se transformou em uma pequena rede. Um crescimento planejado com muito estudo e cuidado. Meus filhos, Ricardo e Marcelo, cresceram nesse ambiente, aprendendo o valor do trabalho. Dei a eles a melhor educação que o dinheiro podia pagar, mas sempre com uma regra clara. Eu não estava criando filhos dependentes, eu estava formando homens capazes, que precisavam conquistar suas próprias vitórias. Eu cumpri meu papel, formando homens independentes e bem-sucedidos. Mas em algum lugar nesse processo, algo mudou. A luta, que antes era motivo de orgulho para eles, aos poucos começou a se tornar motivo de constrangimento. E essa distância, alimentada pela influência de novas pessoas na família, estava prestes a se transformar num abismo de desprezo e vergonha, que eu jamais imaginei ser possível. Como a pessoa mais importante da sua vida pode ser lentamente apagada dela? Não como uma briga, mas com sorrisos educados e palavras doces como veneno. A exclusão começou com Patrícia, esposa de Ricardo. Desde o primeiro dia, seu olhar me avaliava, e seus comentários, disfarçados de elogios, sempre deixavam claro que, para ela, eu era uma mulher simples demais, um hobby exótico. A situação se concretizou nos preparativos do casamento, quando ela sutilmente barrou meus amigos da festa por não serem sofisticados o suficiente para o ambiente. Depois veio Fernanda, esposa de Marcelo, que no início parecia diferente, mas logo aprendeu as regras do jogo. A desculpa da vez foi o Natal, quando me disseram para não levar minha sobremesa caseira, pois haviam encomendado doces franceses para deixar a ceia mais harmoniosa. O que mais doía, no entanto, era ver meus próprios filhos concordando com tudo em silêncio. Eles começaram a sentir vergonha, a me apresentar de forma diminuída, como se minha história de luta fosse uma mancha em suas vidas perfeitas. O desprezo velado e a exclusão social eram dolorosos, mas nada, absolutamente nada me preparou para a forma como eu seria tratada no papel que mais sonhei em ter, o de avó. É possível usar o amor por um neto como uma arma para humilhar alguém? Eu descobri que sim. Desde o momento em que meu neto Gabriel nasceu, sua mãe, Patrícia, deixou claro que eu seria avó apenas nos termos dela. Usando desculpas médicas, ela me fez esperar 3 dias para conhecer o bebê. E quando finalmente entrei no quarto, fui tratada como uma visita qualquer, proibida de tocá-lo. As regras se tornaram cada vez mais cruéis e absurdas. Eu só podia segurar meu neto com o tempo cronometrado, enquanto Patrícia me instruía como se eu nunca tivesse criado filhos. Fui proibida de lhe dar comida, pois sua dieta era controlada por uma nutricionista, e meus presentes foram considerados inadequados para seu desenvolvimento cognitivo. O golpe final foi ser barrada em sua festa de 1 ano, sob a justificativa de que eu era gente estranha e poderia atrapalhar seu desenvolvimento emocional. Naquele dia, chorei no carro como não chorava há anos, pois entendi a verdade. Não se tratava de cuidado, mas de vergonha. Eu não era o tipo de avó que Patrícia queria para o filho dela. Tratada como uma inconveniência na vida de todos, eu tomei uma decisão. Enquanto era publicamente diminuída, eu construía, em segredo absoluto, o meu maior triunfo, algo que mudaria completamente o jogo de poder naquela família. E se o lugar que usam para te humilhar se tornasse a sua maior arma secreta? Foi exatamente o que aconteceu. Numa manhã, vi um anúncio no jornal. Os Sabores da Terra estava à beira da falência, buscando investidores. Enquanto minha família me via como inadequada para aquele ambiente, eu vi uma oportunidade. Visitei o lugar,
Analisei os números e percebi que o problema não era a comida, era a má gestão. Com o dinheiro que economizei das lanchonetes, comprei uma pequena parte do restaurante em segredo. Comecei a aplicar tudo o que aprendi sobre negócios, fazendo pequenas mudanças que, em um ano, tiraram o lugar do vermelho. Vendo os resultados, os outros sócios me ofereceram suas participações e, em 2 anos, usando empréstimos e os lucros, comprei cada pedaço daquele lugar. Eu era a única dona. Por 4 anos, vivi uma vida dupla. Para minha família, eu era apenas a Lúcia das lanchonetes. Para a elite da cidade, eu era a misteriosa proprietária que transformou os sabores da terra em um sucesso. Eu sorria por dentro ao ouvir-os comentar como era difícil conseguir uma mesa no meu próprio restaurante. E esse segredo, guardado por tanto tempo, estava prestes a ser revelado da forma mais espetacular possível, naquele jantar de sábado à noite. Qual é o som do queixo de uma família inteira caindo ao mesmo tempo? Foi exatamente o que aconteceu naquela noite de sábado. Entrei no salão principal dos Sabores da Terra e caminhei lentamente até a mesa central, onde meus filhos e noras, todos impecavelmente vestidos, me viram com puro espanto. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" perguntou Marcelo, enquanto a conversa na mesa morria instantaneamente. Após o choque inicial, minha nora Patrícia forçou um sorriso e disse que talvez um restaurante mais barato fosse mais confortável para mim. Fernanda complementou, com falsa preocupação, que um lugar mais simples seria melhor para o meu bolso. A humilhação chegou ao ápice quando Patrícia, com ar de superioridade, pediu ao gerente Carlos que me arrumasse uma mesa num canto para que eu não me sentisse intimidada pelo ambiente. Foi o sinal que eu esperava. Olhando para Carlos e depois para minha família, eu disse calmamente: "Na verdade, não preciso de mesa alguma." Diante do olhar confuso deles, eu dei o golpe final. "Porque eu sou a proprietária deste restaurante." O silêncio foi absoluto, seguido por rostos pálidos e bocas abertas. Naquele instante, eles não viram mais a mãe simples, mas a mulher poderosa que sempre esteve ali. E nos dias de silêncio que se seguiram, eles teriam que lidar com a verdade que mudou tudo. Quanto vale o seu respeito? E o que é preciso para que as pessoas que mais te amam finalmente enxerguem o seu verdadeiro valor? Nos dias que se seguiram àquela noite, o silêncio dos meus filhos foi ensurdecedor. Mas um a um, eles vieram até mim, sozinhos, com o peso da vergonha nos ombros para finalmente pedir as desculpas que eu esperei por anos. A dinâmica da família mudou da água para o vinho. De repente, a opinião da mãe simples voltou a ser importante em assuntos de negócios e educação. Ricardo passou a me apresentar com orgulho como uma empresária bem-sucedida, e minha relação com meu neto, Gabriel, finalmente se tornou livre e carinhosa, sem as regras absurdas de antes. Eles não mudaram porque se tornaram pessoas melhores, mas porque o poder havia mudado de mãos. No fim, percebi que aquela noite no restaurante nunca foi sobre vingança. Foi sobre dignidade. Foi sobre mostrar que ninguém, nem mesmo nossos filhos, tem o direito de nos diminuir. Aprendi que ser mãe não é aceitar tudo, mas ensinar aos filhos o seu verdadeiro valor. E se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria?